Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim só havia escuridão. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e até alguns meses atrás, minha vida era como a de qualquer jovem. Trabalhava, ia aos cultos, ajudava em casa e sonhava com o futuro. Mas tudo mudou quando uma dor insuportável começou a tomar conta do meu corpo, como se alguém estivesse torcendo cada músculo, cada articulação, sem piedade. Não sabia na época, mas aquela dor tinha um nome, polimialgia reumática. E só Deus sabia o quanto eu precisaria dele para vencer aquela batalha. Tudo começou com um cansaço que não passava. Acordava exausto, como se tivesse carregado pesos a noite toda. Achava que era só estresse do trabalho, afinal, eu era ajudante de pedreiro e o serviço era pesado. Mas então vieram as dores nas pernas como se estivessem queimando por dentro. Depois os braços, os ombros, o pescoço. Era como se meu corpo estivesse se desmanchando. Cheguei a pensar que fosse alguma virose forte, então tomei remédios caseiros, chás, mas nada adiantava. Minha mãe, preocupada, me levou ao posto de saúde. O médico me examinou, pediu exames e quando os resultados saíram, o diagnóstico foi claro: polimialgia reumática, uma doença inflamatória que causa dores musculares intensas e rigidez, principalmente em idosos. Mas eu era jovem. Como podia estar acontecendo comigo? Os médicos disseram que eu precisaria de corticoides em dose alta, remédios para dor e acompanhamento constante. Mas eu sabia que aqueles comprimidos não eram a solução definitiva. Minha avó, uma serva de Deus há mais de 50 anos na congregação, me olhou nos olhos e disse: Lucas, isso não é obra do acaso. O inimigo está querendo te derrubar, mas Deus é maior. Vamos orar. Aquelas palavras me deram um pouco de esperança, mas a dor era tão forte que mal conseguia me ajoelhar para clamar ao Senhor. As noites eram as piores. As dores pioravam, e eu ficava deitado na cama suando frio, com o corpo latejando como se 1000 agulhas estivessem me furando. Cheguei a chorar de tanto sofrimento, pedindo a Deus que me tirasse daquele martírio. Minha mãe e minha avó oravam por mim todas as noites, ungiam minha testa com óleo, como manda a palavra, e clamavam pelo meu livramento. Mas os dias passavam, e a melhora não vinha. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais eram terríveis. Meu rosto incharam, meu estômago doía, e eu me sentia fraco como nunca. Foi então que em um domingo de manhã minha avó me disse: hoje você vai ao culto, não importa como. Deus vai te curar lá. Eu mal conseguia andar, mas com a ajuda do meu pai, me arrastei até a congregação. O trajeto foi uma tortura. Cada passo doía como se minhas pernas fossem se partir. Quando cheguei, os irmãos me receberam com carinho, alguns até choraram ao me ver naquele estado. O irmão que presidia o culto, ao me ver sentado na cadeira, com o rosto pálido e os olhos fundos de dor, parou a reunião e disse: Irmãos, hoje temos aqui um jovem que está passando por uma prova muito difícil. Vamos todos orar por ele, porque Deus é o mesmo que cura todas as enfermidades. Naquele momento senti uma paz estranha invadir meu coração, mesmo com a dor latejando. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre mim e começaram a clamar em voz alta: Senhor Jesus, tem misericórdia deste teu servo. Livra-o deste mal, porque tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Eu fechei os olhos e comecei a chorar não de dor, mas de gratidão, porque sabia que Deus estava ali, ouvindo cada palavra. De repente senti como se uma mão invisível tocasse minha cabeça, e uma onda de calor desceu pelo meu corpo. Foi como se algo saísse de mim, algo pesado que me oprimia há semanas. Abri os olhos, assustado, e levantei devagar. A dor tinha sumido. Completamente. Fiquei parado sem acreditar, mexendo os braços, as pernas, dobrando os joelhos, nada doía. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz alta, alguns chorando, outros abraçando uns aos outros. Eu caí de joelhos e comecei a agradecer com lágrimas escorrendo: Senhor, eu não mereço isso, mas tu me curaste. Obrigado, meu Deus, obrigado. O culto daquele dia virou uma grande celebração. Todos cantavam hinos de gratidão, e eu, que havia chegado quase sendo carregado, agora pulava e louvava com forças renovadas. Nos dias seguintes fui ao médico para confirmar. Os exames mostravam que a inflamação havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O médico, surpreso, disse que era um caso raro de remissão espontânea, mas eu sabia a verdade: não foi espontâneo, foi Deus. Voltei à congregação no domingo seguinte para dar o meu testemunho. Falei para todos os irmãos como Deus havia me tirado do fundo do poço, como Ele ouviu o clamor do seu povo e me deu uma nova chance. Muitos se emocionaram, alguns vieram me abraçar, dizendo que aquilo havia fortalecido a fé deles. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel.
Ele não me abandonou nem no momento mais difícil. Quando os médicos diziam que seria uma luta longa, Ele mostrou que sua palavra é mais poderosa que qualquer diagnóstico. Quando eu pensava que não aguentaria mais, Ele me segurou pela mão e me levantou. E agora, toda vez que sinto uma dorzinha aqui ou ali, lembro daqueles dias de agonia e agradeço, porque sei que Deus já me livrou do pior. Este testemunho não é só meu, é de todos que creram comigo, que oraram por mim, que não desistiram de clamar, mesmo quando a resposta demorava. É para aqueles que estão passando por provas e acham que não há saída. Deus ouve, Deus vê, e no seu tempo Ele age. Não importa quão grande seja a enfermidade, quão profunda seja a dor, Ele é maior. Basta confiar, buscar a sua face e não desistir da oração. Que este relato sirva para glorificar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor. Que cada irmão que ler estas palavras saiba que Deus ainda opera milagres, ainda cura, ainda transforma vidas. E que assim como Ele fez por mim, pode fazer por você. Basta crer. A Ele seja toda a glória, honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. No domingo seguinte ao meu testemunho, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, senti uma paz tão grande que as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão por estar ali de pé sem muletas, sem aquelas dores que antes pareciam me esmagar. Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provas, se aproximou e disse: Filho, quando Deus cura, Ele não cura só o corpo, mas também a alma. Você está vendo o milagre, mas o maior ainda está por vir. A transformação que Ele vai fazer na sua vida. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O simples fato de amarrar os cadarços, de carregar uma sacola do mercado ou de levantar os braços para louvar no culto se tornou um motivo de ação de graças. Cada movimento que antes era tortura, agora era uma prova viva de que Deus havia me tocado. Às vezes, no silêncio do meu quarto, eu repetia: Senhor, eu não merecia, mas Tu me deste misericórdia. E a resposta parecia vir no vento na quietude da madrugada: Filho, foi pela fé do meu povo que te levantei. Uma irmã da congregação, que havia orado muito por mim, me contou depois que na noite em que fui curado, ela sonhou comigo andando pelo templo, sorrindo, enquanto uma luz brilhava ao meu redor. Ela não entendeu na hora, mas quando me viu no domingo soube que era uma confirmação. Deus nos mostra coisas que nem sempre compreendemos, ela disse, mas quando Ele age, tudo faz sentido. Isso me fez pensar em quantas vezes Deus fala conosco de maneiras que não percebemos, e como é importante estarmos atentos à sua voz, mesmo nas pequenas coisas. Um dos momentos que mais marcou minha recuperação foi quando um irmão, que também sofria de dores reumáticas, me procurou após o culto. Ele estava desanimado, pois os médicos haviam dito que seu caso era crônico. Olhei para ele e disse: Irmão, se Deus curou a mim, que não era melhor que você, por que não há de curar você também? Nós nos ajoelhamos ali mesmo, no corredor do templo, e clamamos juntos. Não sei se ele recebeu a cura naquele instante, mas vi a esperança voltar aos seus olhos. Depois ele me disse: Sua fé me contagiou. E isso me fez entender que às vezes, Deus nos cura não só para nosso bem, mas para que possamos ser instrumentos de encorajamento para outros. As provas não acabaram ali. Houve dias em que a memória das dores voltava como uma sombra, e o medo de que tudo pudesse retornar me assaltava. Mas então eu lembrava das palavras do irmão que me batizou: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que Deus é maior que elas. E assim, toda vez que a inquietação vinha, eu abria a Bíblia e lia Salmos 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Aquela promessa se tornou meu escudo. Um domingo, durante a ceia, enquanto partíamos o pão, senti uma emoção tão forte que mal conseguia engolir. Aquele pedaço de pão, símbolo do corpo de Cristo quebrado por nós, me fez lembrar de como Ele havia quebrado as correntes da minha enfermidade. E o vinho, símbolo do seu sangue derramado, me fez recordar que a cura não veio por merecimento, mas pela graça. Ali, entre os irmãos, entendi que a verdadeira cura não é apenas física, mas espiritual. É a restauração da alma, a paz que excede todo entendimento. Com o tempo, comecei a participar mais ativamente dos cultos. Não como alguém que apenas recebe, mas como quem também quer dar. Ajudei a organizar as cadeiras, a distribuir os inários, a visitar irmãos doentes. Cada serviço era uma forma de agradecer. Uma vez, enquanto limpava o templo com outros jovens, um deles me perguntou: Como você consegue ser tão alegre depois de tudo que passou? Eu respondi: Porque agora eu sei que cada dia é um presente de Deus. Antes, eu vivia sem valorizar isso. Ele ficou pensativo e depois disse: Você tem razão.
Às vezes a gente só enxerga as bênçãos quando quase as perdemos. Um milagre que poucas pessoas sabem é que, além da polimialgia, os médicos haviam detectado um início de problema no coração, algo relacionado ao estresse e à inflamação constante. Mas nos exames posteriores não havia mais nenhum sinal. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica." Eu sorri e pensei: mas tem explicação divina. Não contei isso no testemunho público porque não queria que o foco saísse da glória de Deus, mas guardo isso no coração como uma prova pessoal de que Ele cuida de nós até nos detalhes que nem imaginamos. Às vezes, quando estou sozinho, fecho os olhos e lembro daquela noite em que não conseguia nem me virar na cama. Lembro das orações dos irmãos, das mãos que se uniram por mim, das lágrimas derramadas em meu favor. E então agradeço porque Deus não só me curou, mas me ensinou a valorizar a intercessão, a comunhão, o poder de um povo unido em oração. Aprendi que a igreja não é um lugar onde vamos só para ser abençoados, mas para sermos bênção uns aos outros. Hoje, quando vejo alguém passando por provas semelhantes, procuro me aproximar, não para dar respostas prontas, mas para dizer: "Eu estive onde você está. Deus não te esqueceu." Porque às vezes o que a pessoa precisa não é de uma palavra bonita, mas de alguém que entenda sua dor e aponte para aquele que pode secá-la. Um irmão mais velho costumava dizer: "O testemunho de um servo fiel vale mais que 1000 sermões." E eu creio nisso. Há pouco tempo, uma senhora idosa da congregação, que sempre ora pelos enfermos, me chamou e disse: "Deus me mostrou que você ainda vai ver coisas maiores do que essa cura. Ele tem um propósito para você." Não sei o que isso significa, mas guardo no coração. Talvez seja para me lembrar de que a cura não foi o fim, mas o início de uma caminhada mais profunda com Cristo. Talvez seja para que eu nunca me esqueça de que mesmo nos dias de saúde, preciso depender dele tanto quanto nos dias de doença. Uma coisa que mudou em mim depois disso tudo é a maneira como oro. Antes minhas orações eram rápidas, quase mecânicas. Hoje são conversas longas, cheias de gratidão. Às vezes, fico tanto tempo agradecendo que esqueço de pedir algo. E quando peço é com a certeza de que mesmo que a resposta não venha como eu quero, Deus sabe o que é melhor. Aprendi que a oração não é uma lista de desejos, mas um diálogo com o Pai, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Certas noites, quando o templo já está vazio e só ficam alguns irmãos limpando ou conversando, gosto de sentar nos bancos de trás e olhar para o púlpito. Ali onde a palavra é pregada, onde os hinos são entoados, onde tantos já choraram e foram consolados, sinto que estou no lugar certo. É como se Deus me dissesse: "Aqui é onde eu quero que você esteja." E isso me basta. Se eu pudesse dar um conselho a alguém que está passando por uma prova de saúde, diria: não desista de buscar a Deus, mesmo quando parece que Ele não ouve. Os médicos podem dar diagnósticos, os remédios podem aliviar, mas só Ele tem a última palavra. E quando a cura chegar, seja aqui ou na glória, você vai entender que cada lágrima, cada noite de dor, cada oração desesperada valeu a pena. Porque no fim, o que fica não é a lembrança do sofrimento, mas a certeza de que Deus esteve com você em todo o caminho. Hoje, quando canto o hino "Cristo é a minha vida", sinto que cada palavra é verdadeira de uma maneira que não entendia antes. Porque Ele não é apenas meu Salvador, mas meu médico, meu consolador, meu amigo. E se um dia a dor voltar, se outra prova vier, sei que Ele estará ali, como sempre esteve, me sustentando com sua destra. Porque a fé não é a certeza de que nunca passaremos por vales, mas a segurança de que mesmo nos vales não estaremos sozinhos. Que este testemunho não seja apenas uma história de cura, mas um chamado à confiança. Que cada irmão que ler estas palavras saiba que não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo é mais forte. Não importa quão profunda seja a ferida, seu amor é mais profundo ainda. E que assim como Ele fez por mim, um jovem sem merecimento, apenas necessitado de sua graça, Ele pode fazer por você. Basta crer, basta se render, basta deixar que Ele escreva a sua história na sua vida. A Ele que é fiel, que cumpre suas promessas, que ouve o clamor do seu povo, seja dada toda a glória, agora e sempre. Amém. E quando penso naqueles dias em que a dor parecia não ter fim, lembro-me de uma irmã na congregação que, com lágrimas nos olhos, me disse: "Meu irmão, Deus não está surdo às suas orações. Ele está preparando algo que você ainda não pode ver." Naquele momento, suas palavras foram como bálsamo para minha alma cansada. Porque às vezes o que mais precisamos não é de uma resposta imediata, mas de alguém que nos lembre de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Era uma tarde de quarta-feira, dia de culto de doutrina, e eu mal conseguia me levantar do banco.
As articulações ardiam como se estivessem em chamas, e cada movimento era um esforço sobre-humano. Mas ali, entre os irmãos, enquanto o presbítero lia as escrituras, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se o Espírito Santo sussurrasse: confia, eu estou aqui. E então, sem forças para ficar de pé, me ajoelhei ali mesmo, entre os bancos, e clamei em silêncio: Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar mesmo na fraqueza. E foi naquele culto, enquanto os irmãos cantavam o hino, que amigo, com voz firme e cheia de fé, que algo mudou dentro de mim. Não foi uma cura instantânea, não foram fogos de artifício, não foi um milagre barulhento. Foi uma certeza quietinha, mas profunda de que Deus estava agindo. Como se ele dissesse: eu ouvi, eu vejo, eu estou trabalhando, mesmo que você não veja ainda. E isso bastou para que, pela primeira vez em meses, eu saísse da igreja com um sorriso no rosto, não porque a dor tinha passado, mas porque minha alma estava em paz. Nos dias que se seguiram, comecei a notar pequenas melhoras. Um dia, consegui levantar os braços sem gemer. No outro, os dedos não doíam tanto ao segurar a Bíblia. E em cada pequena vitória eu agradecia. Não como quem recebe um prêmio merecido, mas como quem recebe uma misericórdia imerecida. Porque eu sabia que não era pelo meu mérito, mas pela graça daquele que se compadece dos seus filhos. Certa manhã, enquanto tomava o café da manhã, minha mãe me olhou com olhos brilhantes e disse: Filho, ontem à noite sonhei que você estava curado. E no sonho, você estava louvando a Deus com as mãos levantadas, sem dor. Eu sorri, mas no fundo do coração, aquela palavra me fortaleceu. Porque Deus fala de muitas maneiras, através da sua palavra, dos irmãos, dos sonhos, até mesmo daqueles pequenos sinais que só nós entendemos. E então veio o domingo. Um culto como outro qualquer, mas que marcou minha vida para sempre. O irmão que presidia estava falando sobre a fé que move montanhas, e de repente, como se fosse um impulso do Espírito, ele parou e disse: há aqui alguém que está lutando contra uma doença nas articulações. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua libertação. Meu coração disparou. Era como se aquelas palavras fossem só para mim. E então, sem pensar duas vezes, levantei-me, tremendo não de dor, mas de expectativa, e clamei: Senhor Jesus, eu creio. Cura-me, por favor. E foi então que aconteceu. Não houve trovoada, não houve gritos, não houve nada de espetacular aos olhos humanos. Mas enquanto os irmãos oravam, senti como se uma mão invisível tocasse cada parte do meu corpo que doía. E de repente, o alívio. Não uma melhora gradual, mas uma ausência total daqueles espasmos que me torturavam há tanto tempo. Movimentei os dedos, dobrei os joelhos, levantei os braços, e nada. Nenhuma dor, nenhum incômodo. Só paz. Só gratidão. Só Deus. Os irmãos ao meu redor começaram a chorar, alguns louvando, outros apenas observando em silêncio, como quem testemunha algo sagrado. E eu caí de joelhos novamente, mas dessa vez não por fraqueza e sim por adoração. Porque ali, naquele momento, eu entendia o que significava ser curado não apenas no corpo, mas na alma. Porque Deus não só tirou a minha dor, como me ensinou a confiar nele de uma maneira que nunca havia confiado antes. Nos dias seguintes, os médicos ficaram surpresos. Os exames não mostravam mais inflamação, os marcadores da doença estavam normais, e o reumatologista, que antes me olhava com pena, agora me olhava com espanto. Isso não tem explicação médica, ele disse. E eu sorri porque sabia que tinha, sim, uma explicação. Para Deus, nada é impossível. E aquela frase, que antes eu repetia por fé, agora eu falava por experiência. Mas a maior lição não foi a cura em si, e sim o que veio depois. Porque Deus poderia ter me curado no primeiro dia em que clamei, mas Ele permitiu que eu passasse por aquele vale para me ensinar coisas que só se aprendem no sofrimento. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas batem a porta. Aprendi que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com aquele que nos ouve e responde no seu tempo perfeito. Aprendi que a congregação não é apenas um lugar onde vamos aos domingos, mas uma família que chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. E hoje, quando vejo algum irmão passando por provas semelhantes, procuro me aproximar, não para dar respostas prontas, mas para dizer: eu sei como dói, eu sei como é difícil, mas eu também sei que Deus é fiel. Porque às vezes o que a pessoa precisa não é de um sermão, mas de alguém que já esteve no mesmo vale e pode testificar que Deus não abandona os seus. Há pouco tempo, uma irmã jovem me procurou depois do culto, com os olhos inchados de chorar. Irmão, eu tenho uma doença parecida com a sua, e os médicos dizem que não tem cura. Eu tenho medo de não aguentar. Eu a olhei e, em vez de falar, apenas abri a Bíblia em Salmos 34, 18.
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E então contei a ela como Deus me sustentou em cada noite de insônia, em cada manhã de desânimo, em cada momento em que pensei que não aguentaria mais. E ela chorou não de tristeza, mas de alívio, porque entendia que não estava sozinha. Porque essa é a beleza do testemunho. Ele não é apenas uma história do passado, mas uma semente de fé para o presente. Quando compartilhamos o que Deus fez por nós, estamos dizendo aos outros: se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Não como uma garantia de que a cura virá da maneira que queremos, mas como uma certeza de que, seja qual for o desfecho, Deus estará conosco. E assim, passo a passo, Deus tem me ensinado que a vida cristã não é um caminho de rosas, mas um caminho de confiança. Que as provas não são castigos, mas oportunidades de vermos a mão de Deus agindo em nossas vidas. Que a dor não é em vão, mas pode ser transformada em louvor. E que no final das contas, o que realmente importa não é se estamos livres do sofrimento, mas se estamos firmes na fé, sabendo que seja na saúde ou na enfermidade, na abundância ou na necessidade, Cristo é suficiente. Por isso, quando canto os hinos na congregação, não canto apenas com a voz, mas com todo o meu ser. Porque cada nota é um agradecimento, cada palavra é um testemunho, cada momento de adoração é uma lembrança de que Deus é bom, não porque Ele nos dá tudo o que pedimos, mas porque Ele nos dá tudo o que precisamos. E às vezes o que precisamos não é a cura imediata, mas a paciência para esperar, a fé para confiar e a certeza de que no tempo dele, tudo cooperará para o nosso bem. Que este testemunho não seja apenas mais uma história, mas um convite. Um convite para que mesmo no meio da tempestade, você olhe para Jesus, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Um convite para que mesmo quando as circunstâncias gritam impossível, você se agarre à promessa de que para Deus tudo é possível. Um convite para que mesmo quando o corpo dói, a alma possa descansar na paz que excede todo o entendimento. E se você está lendo estas palavras hoje e sente que suas forças estão no fim, eu lhe digo, não desista. Não desista de orar, mesmo que pareça que Deus está em silêncio. Não desista de confiar, mesmo que a prova seja longa. Não desista de louvar, mesmo que as lágrimas estejam caindo. Porque Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele está ouvindo, mesmo que você não sinta. Ele está perto, mesmo que você não o veja. E quando a vitória chegar, seja aqui ou na eternidade, você olhará para trás e dirá, como eu digo hoje, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de angústia valeu a pena, porque através deles, Deus se revelou a mim de uma maneira que nunca teria conhecido de outra forma. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. E que independentemente do que você esteja enfrentando, saiba isto, você não está sozinho. Deus está com você. E se Ele é por nós, quem será contra nós? A Ele que é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.